Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Hoje, dia 28 de abril, mais um mês que se foi, hein? Mais um dia que você fica feliz, né? Último dia do mês, fica lá conferindo a distribuição de rendimentos, todo mundo adora também esse dia, né? Quem investe em fundo imobiliário gosta do dia do anúncio e principalmente do dia do pagamento, né? Esse programa está sendo gravado, a gente leva ao ar sempre no horário habitual, eu sei que muita gente gosta de acompanhar ao vivo, mas a gente está gravando um dia antes, hoje na verdade é dia 27. E você viu o tema, né? Residencial para venda, um mercado que você precisa conhecer melhor. Eu tenho feito muitas conversas sobre residencial para renda, que é um segmento mais novo no mercado e que, claro, a gente precisa aprender sobre ele. Mas o residencial para venda está longe de ser novo. Na verdade, está desde as origens do mercado de fundos imobiliários. Muitos fundos já aconteceram, inclusive o seu ciclo, né? Começaram, entregaram, terminaram, e até hoje pouca gente entende de fato como é esse ciclo. Justamente porque ele tem uma forma diferente, ele não é um produto para renda, aquele dividendo mensal, geralmente estável. Isso costuma confundir muito investidores e investidoras de fundos imobiliários. Então, para que você conheça muito bem, de uma vez por todas, esse mercado, eu e você vamos bater um papo com Marcelo Michaluat e com Marcos Doria, ambos da RB Capital. Marcelo, CEO, sócio fundador, né, da RB, e o Marcos, gestor justamente das estratégias de residencial para venda, né? Isso aí. A RB Capital, você vai conhecer melhor, tem várias estratégias, vários outros fundos lá. Hoje a gente vai dar esse foco para o residencial para venda justamente para que você e eu aprendamos bastante sobre isso. Marcelo, muito obrigado pela vinda. Marcos, também muito bom tê-los aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Arthur. Valeu, obrigado. Estava falando justamente isso, né? O mercado de residencial para venda veio meio que junto das origens do fundo imobiliário, né? E a RB Capital também, né? Uma das mais tradicionais, uma das primeiras nesse mercado, né? Conta um pouco pra gente, por favor, Marcelo, de você e da RB Capital. Certeza. Obrigado, Arthur. Prazer aí poder estar aqui e ajudar a disseminar e contar um pouco da nossa história e, obviamente, mais especificamente do produto, que é um dos pilares da RB, hoje na estratégia da nossa asset. A RB é um ecossistema de serviços financeiros, cuja raiz começou em 1993, basicamente, dentro do Banco Pactual, então faz 30 anos. Coincidentemente, o ano de criação da lei dos fundos imobiliários, né? Exato. E a gente, na verdade, no Pactual, trouxe para o Brasil uma tecnologia de subscrição de risco de performance, e é por isso que a gente entrou, durante a década de 90, no mundo do imobiliário, que é exatamente que reflete os riscos de performance. E as nossas principais operações de cobertura do risco de performance eram justamente para o setor residencial, onde os incorporadores, obviamente sem acesso qualquer a crédito e financiamento, dentro de um arcabouço regulatório que não existia e de um sistema bancário que não direcionava no crédito privado fontes de financiamento para esse setor, por isso da dependência da Caixa Econômica como papel... Caderneta de poupança e Caixa Econômica. E Caixa Econômica como fonte. Foi aí que nós enxergamos, durante esse período do Pactual, que o setor era absolutamente desassistido do ponto de vista de crédito e financiamento. E aí, em 1999, dentro de uma cisão do Banco Pactual, esse grupo, que estava cuidando de finanças estruturadas imobiliárias, qual eu fazia parte, saiu para fundar aí uma companhia que é a raiz também da RB de hoje, que é a Rio Bravo. Acho que muita gente confunde, e acho que vale aqui o exercício de contar um pouco dessa história, aonde nós, ao fundarmos a Rio Bravo, a gente já, dentro de um arcabouço regulatório que passou a existir a partir do SFI, que fez com que o mundo da alienação fiduciária, da securitização e da constituição de companhias securitizadoras iriam instrumentalizar, exatamente através do mercado de capitais, aquilo que já existia nos
países desenvolvidos, mas que não existia no Brasil. Fomos, então, né, nesse contexto, precursores e first movers. Né, a lei foi em 1997. O SFI em 1997. E a Rio Bravo nasce em 1999. A RB Capital, como ela é hoje constituída, é uma cisão, um spin-off de 2008, que nós fizemos a partir da Rio Bravo, que ainda remanesce, são nossos amigos, os 6 sócios, e a RB com o propósito de trazer para o mercado de capitais a ponte entre a economia real, ou seja, projetos que precisam de crédito e financiamento, e para os investidores na ponta, produtos alternativos de alocação do seu capital, cujo destino é o próprio projeto. Então, a gente, de fato, a gente é um conduíte dessa poupança que está na sociedade, seja dos investidores PJ, sejam das pessoas físicas, para que isso passe a ser uma fonte de financiamento de projetos, que no caso do residencial é uma fonte importante, fundamental, não é substitutiva dos bancos, do ponto de vista do crédito e financiamento, mas ela tem que ser vista de maneira complementar àquilo que os próprios incorporadores colocam como capital ou os bancos provêm. Então a gente enxerga, e essa é a tese do nosso modelo, e acho que o mercado de capitais é, de fato, uma fonte perene, cíclica no crescimento, anticíclica no downside, quando no downside os bancos retraem e o mercado de capitais pode entrar e prover aquilo que os incorporadores, no caso do residencial, precisam e eventualmente não conseguem nas linhas tradicionais. Então o nosso histórico como companhia, ele começa e tem 3 décadas exatamente com a raiz no residencial. Então, a gente tem na estratégia de financiamento a projetos de incorporação para venda, principalmente de média renda, por causa do arcabouço do SFH, que tem uma saída que não depende do mercado público, que o Marcos pode explicar, dentro de como você, né, estrutura o investimento e qual é a saideira do capital que você investe através do fundo. A gente vê no mercado residencial um ativo extraordinário do ponto de vista de alocação, seja para o institucional, seja para a pessoa física. Muita pessoa física ao longo de décadas no Brasil, até porque a gente tem uma cultura, né, uma herança, né, aí portuguesa, de gostar de tijolo, de ter a escritura, de enxergar aquilo que você comprou. E, às vezes, decisões direcionais, individuais, são ruins do ponto de vista imobiliário, por falta, às vezes, do conhecimento que um gestor profissional como nós, através da nossa arte, consegue trazer na seleção melhor dos projetos, no investimento com governança e o que a gente sempre preservou dentro do nosso modelo de gestão, que é a teoria de portfólio. E as estratégias residenciais através de fundo, elas permitem exatamente conjugar esses fatores diferenciais. E a gente construiu muito da franquia em cima exatamente desse DNA imobiliário, cujo residencial é um dos principais expoentes. Essa questão, né, de o investimento indireto via fundo imobiliário, ele tem muitas vantagens e uma das principais é essa, a gestão profissional. Deixa um profissional fazer isso. Quando a gente fala do residencial para venda ou do desenvolvimento em geral, eu acho que essa vantagem ela é potencializada, porque o que tem de mais arriscado no mercado imobiliário é o desenvolvimento imobiliário, não é verdade? Um fundo para renda, se o gestor não for lá o melhor gestor, o imóvel está pronto. Um dia vai ter um inquilino lá, troca o gestor e tal. Agora,
Comprar um terreno, aprovar um projeto, fazer uma fundação, subir um projeto e vender no preço adequado, isso é coisa para profissional, não é coisa para as pessoas se aventurarem. E muita gente se aventura, né, Marcos? É verdade. A gente investe bastante tempo nas análises, né? Quando a gente começa a analisar algum projeto que a gente tem, enfim. Acho que só complementando o que o Marcelo falou, acho que dentro da experiência que a gente tem aí nos residenciais, ao longo da história da RB, acho que foram mais de 2 bi investidos nos projetos residenciais e mais de 140 projetos, né? Então isso nos faz agregar valor para os projetos que a gente analisa. Né? A gente acaba 140 projetos. mais de 140 projetos. Hoje, na Asset, né, que é a unidade de negócio que tem os fundos dedicados a essa estratégia, a gente tem aproximadamente 400 milhões, né, de ativos sob gestão, distribuídos aí em 25 projetos. E já passou muito mais do que isso, né? Porque os fundos geralmente eles têm prazo, eles terminam e devolvem todo o capital. Então 400 milhões é o que hoje está vivo lá, mas muita coisa já terminou seu ciclo e já foi devolvido para o investidor. Exatamente. Né? Acho que ao longo da história da RB a gente tem aí, desde 2008, foram mais de 7 veículos dedicados a essa estratégia. Né? E anterior a 2008 a gente já fazia residencial com capital proprietário. Então essa credencial de RB, se você somar os 30 anos e tudo que a gente fez ao longo dessa década, eu posso dizer que são algumas centenas de projetos que trazem essa experiência que está traduzida hoje nos fundos aí geridos aí pelo Marcos e o time. E é isso que a gente estava comentando, né? Acho que esses fundos eles têm prazos determinados, mas a indústria de incorporação é uma indústria de longo prazo, é uma indústria de capital intensivo. Então, você acaba criando e muitas vezes até fortalecendo o relacionamento com incorporadores, né? Que às vezes estão na rua há 40 anos, há décadas, né? E então, o que eu quero dizer com isso? A gente, pela nossa experiência, pelo que a gente já fez, o que a gente faz hoje, o que a gente tem dentro de casa, a gente gosta até de agregar ativamente dentro dos projetos. A experiência, a gente não quer se ver como um sócio investidor, deixa o dinheiro lá no ativo e confio apesar de eu confiar nos incorporadores, eu não deixo a gestão ali no dia a dia. A gente gosta de acompanhar, participar ativamente do projeto desde a aquisição de terreno. A gente entra ali muitas vezes antes, né, participa de toda a diligência dos vendedores e tudo mais, até o momento de finalização mesmo, até o momento de desmonte, né? Porque muita gente não sabe, mas não é que o ativo, um projeto de incorporação, ele começa no lançamento e termina nas chaves, né? Você tem os bastidores ali, que muitas vezes são 12 meses antes do lançamento, né? Com a aquisição, aprovação, análise de viabilidade, diligência, aí começa toda a parte de incorporação, aprovação, alvarás e tudo mais. E aí tem toda aquela parte também qualitativa, de conceituação de produto, campanha e tudo mais que entra as equipes de marketing. E aí, após o lançamento, você tem o período de obras. Sim. Né? E aí, depois do período de obras, você tem, né, digamos que entregou tudo, vendeu tudo, você tem o desmonte daquela operação. Né? Você tem que se certificar que quando você desmonta a operação, você tem tudo ali costurado, você tem... O desmonte, você fala desmontar os veículos de investimento, as sociedades, o próprio fundo, isso tudo leva mais um tempo e tem Exatamente. Aí saem os engenheiros e entra um batalhão de advogados para te ajudar nisso. Os advogados estão sempre ali com a gente, né? E os engenheiros também. No pré, no durante e no pós. E os engenheiros também. Mas é exatamente isso. A gente investe hoje, até já entrando um pouquinho aí na dinâmica, né? A gente faz o investimento via sociedade de propósito específico, né, que são as SPS, né, na sua grande maioria das vezes. E essas sociedades, a gente até brinca, né, que é praticamente um private equity que você faz ali com o incorporador. Sim. Você está casado com ele 6, muitas vezes 7 anos. Às vezes o projeto está errado, você fica 10 anos. Né, às vezes 12, enfim. Mas via de regra são 6 anos, é o período de incorporação ali de entrega, o pré e o pós. Né? Então você está ali junto com ele, principalmente quando você investe ali via equity, comprando cotas da sociedade, você está co-incorporando. Né? Então, isso quem não sabe o que é uma SCP, acho que o principal de fazer isso é que você está falando, eu fico casado com o incorporador, mas naquele projeto, né? O casamento é bem específico para aquele projeto. Se ele tiver um problema na empresa ou em outros projetos, isso não vai respingar em você, né? Isso é só de um pedacinho. Esse é um ponto fundamental e acho que muda, é diametralmente oposto a uma análise, por exemplo, que o banco, quando dá dinheiro
para um incorporador, ou alguém que é credor de um incorporador, ele está no risco da massa empresa toda, dos ativos e passivos, enquanto a gente vai para o nível do projeto, mas sem descuidar da análise do risco de contraparte. Porque crédito, para nós, basicamente é o risco moral. Esse risco moral, ele é inerente, né? Sim. É binário. Não existe meio moral, meio ético. Não tem. Então, não tem jeito. A gente só faz e escolhe de uma maneira criteriosa, como se a gente fosse, de fato, dar dinheiro na mão do... O primeiro C do crédito é o mais importante deles? O caráter? Eu não tenho dúvida. Meus 30 anos, e tendo sido analista de crédito, não tem área de crédito do Banco Pactual, eu não tenho dúvida que o primeiro quesito é risco moral, é o risco de contraparte. O resto deriva. Se o sujeito está lá por uma boa causa, ele está na boa fé, está tudo certo. Se pisar no calo e ele falar, putz, aqui deixa eu ver o que eu consigo de... Dormir, faça que vai dar errado. Quem dorme tranquilo devendo para os outros tem alguma coisa estranha nessa história. Né? Justamente. Você sabe que das milhares de frases que atribuem ao Warren Buffett, a gente nem sabe se é verdade, se é dele ou não. Uma que eu gosto muito, que eu adotei para a vida, é que não se faz negócio bom com gente ruim. Não tem como uma coisa acontecer se as partes não são boas. Né? Não, isso que o Marcelo está falando é verdade, até porque a gente... Uma das primeiras análises que a gente faz... quando não se conhece o incorporador, quando é o primeiro contato, é justamente a análise de crédito. A gente roda paralelamente com a análise de projeto. Não tem uma conversa, não dá para iniciar uma conversa com um sócio ruim. Sim. Então, e a gente acompanha a situação de crédito recorrentemente dos incorporadores parceiros, enfim, a gente sempre está com esse... É uma das análises fora do projeto, mas que faz parte ali da gestão. Super importante. Então, isso... Ô Marcos, não sei quanto tempo que você está nessa área e acompanhando esses empreendedores? Eu até brinco que eu entrei na RB faz 4 anos, eu entrei mergulhado nos residenciais, de cabeça, eu já tinha bastante, eu trabalhava numa consultoria de investimentos antes e tinha muito contato com o incorporador, então eu acabei entrando ali de cabeça, né, nesse nicho ali dentro da Asset. E, enfim, para agregar e já com os contatos que eu tinha. Então, já estou aí quase 8 anos na estrada e basicamente é isso aí. Acho que já deu para conhecer. Sempre que você conhece gente nova, né? Sim. Querendo ou não, a gente fica aqui focado muito em São Paulo, que é o que a gente... até os fundos que a gente tem hoje são mandatados hoje, né? Principalmente na cidade de São Paulo. Mas você tem um Brasil a ser desbravado aí, né? Dentro do mercado o residencial, né? Residencial é economia real, né? Você tá ali. Todo mundo vai comprar residência a vida inteira, em qualquer lugar. Então você tem um mar de oportunidades e um mar de players que estão aí. Eu perguntei pelo seguinte, juntando a sua experiência, a sua então nem se fala. Esse empreendedor do mercado imobiliário, ele aprendeu já a se organizar melhor? Porque muitas vezes você deve conhecer alguém que fala, não, você parece ser excelente, o seu projeto é ótimo, mas eu preciso de um mínimo de organização financeira, societária e tal, que você ainda não tem. Não é verdade? É verdade. Mas isso, ao longo do tempo, também acho que vai meio que automatizando, né? O mercado vai se organizando, né? Acho que é o que a gente estava até comentando um pouco mais cedo. Acho que o mercado de juros baixos, as pessoas tem gente que tende a se aventurar, faz um club deal, junta um grupo de amigos, incorpora. Sim. A gente já viu essa história antes. Já vi muito projeto ficar pelo caminho, mas tem muita gente boa no mercado. Né? Tem muita gente boa no mercado que a gente conhece, que a gente tem negócio, que a gente já teve negócio, que a gente não tem negócio. Mas tem, de fato, muito profissional aí organizado que tem condições aí de manter por muito tempo o seu negócio. Né? Sem dúvida. Eu ia até complementar, eu acho que tem um divisor de águas no mundo dos incorporadores que foi... Obviamente, durante décadas, nesse modelo, né, de sociedades de conta de participação, onde você tinha um sócio ostensivo, um sócio oculto. Basicamente, você tinha um incorporador que, né, montava uma SPE, cotizava, e cada amigo, investidor, família, participava, ele juntava o dinheiro necessário para fazer o empreendimento.
esse mundo, obviamente, foi evoluindo e ele teve que ir se profissionalizando na medida em que incorporadores maiores ou famílias, né, porque esse é um mundo que, né, historicamente é dominado, né, por famílias, e aquelas que enxergaram a profissionalização e o acesso a um capital via mercado de capitais acabaram se organizando exatamente na sua governança, na sua estrutura jurídica, na forma, né, operacional, se preparando para receber sócios. Aí vem a onda dos IPOs. Eu acho que a abertura de capital da onda que teve a partir de 2006, 2007, é um divisor de águas, porque todos os que foram para a Bolsa levantaram muito capital, preparados do ponto de vista da cozinha, mas tendo que enfrentar uma nova realidade, que eram os guidance, de VGV, de lançamentos, etc. E aí alguns que muita gente meteram os tropeçou, pés, né, pelas mãos, e a gente viu né, o que aconteceu nessa indústria, exatamente porque você vai para um mundo completamente diferente. Aqueles que eram empresas familiares e que permaneceram, mesmo com capital aberto, com as famílias, né, em cima do negócio, essas empresas fizeram o seu turnaround. Tem diversos nomes aqui, exemplos que a gente pode citar. Independente desse ciclo, você tem todo o resto da indústria que viu que os caras que já eram dominantes ficaram mais ainda. E aí a briga por terrenos, né, ter mais capital do que o outro, forçou, de fato, as empresas se organizarem e deixarem um modelo mais confraria, vamos chamar assim, que era o modelo de SCP. Eu posso dizer por experiência própria, minha família de incorporador, tenho diversos amigos que são, e a gente sabia como era o old school, como era a forma antiga de se fazer, e como isso foi se transformando, e obviamente hoje a gente tem um novo padrão. Mesmo aqueles que o Marco falou, mesmo aqueles que a gente não faz negócio, ou não fez negócio ainda, e não foram para a Bolsa, tem muita gente não listada, extremamente bem organizada, com governança, com checks and balances, né, como a gente fala, nos seus processos, etc., e que aceita ter investidores como nós para que traga governança, veto de voto, em muitos casos, porque a gente traz disciplina financeira. Eu acho que esse era o que eu sempre ouvi, né, desses incorporadores ao longo dos anos, de que um gestor ou alguém que é especializado e que conjuga duas engenharias, a financeira e a imobiliária, e você tem essas duas linguagens conjugadas, você obviamente traz uma disciplina para a gestão e o risco do capital investido que eventualmente, né, essas pessoas ou essas famílias não tinham, ou não tinham a noção do custo de oportunidade de se manter, né, terrenos e investimentos carregados num Brasil de CDI, de inflação, que, né, quem passou por diversos ciclos sabe quanto é custoso manter ativo e líquido, e que às vezes a conta financeira não era feita, era uma conta de fato de valor absoluto. Comprei há 8 anos atrás por 10, agora estou lançando, etc. Quantas vezes eu já ouvi assim, pessoas falando, não, esse papo de tiro é coisa de gente do mercado financeiro. No mercado imobiliário a gente não pensa nisso. Eu comprei por 100, vendi por 120, ganhei 20. É uma conta artesanal. Demorou 5 anos para isso acontecer. Uma conta artesanal. A gente até bem com meio de padeiro, né? O cara meio de padeiro, Fora quando tem a emoção ali da aquisição do terreno e vai carregando, né? Isso. Mas dessa fala que você estava colocando agora, me veio uma coisa, eu sempre falo que para o investidor que está sempre na renda fixa, o juro está alto, tem muita gente que está só na renda fixa. A hora que for para a renda variável, o primeiro passo deveria ser dado via fundo imobiliário, ao invés de ir direto para o mercado de ações. Para o empreendedor imobiliário que está buscando se aproximar do mercado de capitais para ter financiamento, um primeiro passo deveria ser um fundo imobiliário. Bate na porta da RB Capital, fala, Marcos, eu tenho aqui um projeto e tal, o que eu tenho que fazer para me adequar antes de repente entrar numa onda e fazer um IPO?
Acho que, assim, a minha opinião é que esse incorporador ele já teve um contato com o banco, ou já tem um bom relacionamento, exatamente por conta de planos empresários que eles têm que tomar ao longo do tempo, né? E eu acho que o mercado, né, quando para pensar aí o relacionamento que a gente tem hoje com os incorporadores, eu acho que isso, na minha opinião, ele é sim um primeiro passo, né? Porque é isso que o Marcelo estava falando. Ele te traz, tem incorporadores por experiência que a gente tem ali, incorporadores onde você tem a criação de guidelines, né? De uma estruturação de governança muito mais forte, mais robusta, por nós estarmos no projeto. Porque a gente tem um dever fiduciário com os nossos investidores. Então, para que a gente se alie a esse incorporador, ele precisa ter ali um mínimo de prestação de contas, né, de governança, de monitoramento de processos, controles, que a gente precisa para a nossa prestação de contas. Então, acho que esse é um primeiro passo, sim. E obviamente, tem incorporadores que, né, já vão direto ali, mas eu acho que um passo a passo estruturado seria... Eu concordo 100% com a colocação de que é uma forma intermediária do incorporador se expor ao mercado de capitais. Sim. Quer dizer, é como se o gestor levasse o nome dele para o mercado de capitais. Isso. Pode até ser de uma maneira focada, porque é um fundo, é um projeto que está dentro de um fundo, mas ele passa a ter, né, a franquia dele como incorporador conhecida de uma maneira mais pulverizada. E a governança que a gente impõe, entre aspas, para poder fazer um investimento, e a disciplina da gestão financeira traz para ele, vamos dizer, uma lição prévia daquilo que ele eventualmente vai enfrentar se for fazer uma abertura de capital. Se ele vai fazer uma abertura de capital. Aqueles que fizeram essa mudança, eu acho que esse foi a falta dessa exposição a um mundo diferente de investidores, de gestores profissionais, etc., meio que só com a cabeça de vamos acessar o capital e não tem problema se a gente se diluir, não tem problema se a gente tiver conselho, se a gente tiver guidance, né? A história mostra que você tem menos controle na medida em que você abriu mão do controle, na medida que você abriu o capital. Então, o que o fundo evita, porque a diluição não é na empresa, a diluição só naquele projeto. É no projeto. Então, ele experimenta isso de uma maneira educativa até, e a gente tem diversos exemplos, né, nessas centenas aí, ou dezenas de projetos feitos, das mais variáveis formas do incorporador, de fato, falou, a gente, né, é um ganha-ganha, né? Você acessa o meu deal flow, o meu pipeline, eu acesso a forma como você, né, gere o capital do teu investidor, e eu ia pontuar, que eu acho que é importantíssimo nessa indústria, que naqueles projetos ou fundos que incorrem em riscos de performance, independente das formas de mitigação desses riscos, e isso a gente tem dentro da cultura da RB, nós somos principal, então a gente tem capital nosso proprietário nestes fundos, que a gente levou a mercado e que a gente captou. Então nós temos capital da tesouraria proprietária da RB, da sociedade, investido exatamente para demonstrar para o incorporador que a gente gosta do risco, que a gente subscreveu, selecionou, aprovou, e para o investidor que a gente também gosta disso como investimento aliado a ele. Em algumas formas já fomos, muitas vezes, inclusive, não em ambientes de fundo, mas em outras estruturas que não de fundo imobiliário, a gente até foi subordinado a outros investidores exatamente para mostrar aquilo que a gente confia. Ou seja, estava no mesmo projeto, mas assumindo o maior risco, assumindo o primeiro risco. De tão bom e demonstrando um alinhamento de interesse. Nós somos bons para correr o risco par e passo. Sim. E, óbvio que nas estruturas de fundo imobiliário isso é mais comum, porque você não tem
uma estrutura de tranchamento, eles são mais cota única, então está todo mundo junto, mas nós, como gestores, estamos também como co-investidores. Isso, para mim, é uma demonstração clara da confiança que você tem no projeto, no incorporador e no teu processo de subscrição gerido por times especializados, né, dentro da gestão. Marcos, o mercado de fundo imobiliário mais do que dobrou. Né? Você está falando 8 anos, nesses 8 anos, não sei nem lembro mais quão poucos investidores tinha, e hoje a gente tem mais de 2 milhões. Mas agora para o investidor, pessoa física, para o investidor de varejo, ainda é um mistério o residencial para venda, né? Principalmente, na minha opinião, porque falta o radar principal desse investidor, que é o dividendo mensal. Perfeito. Né? Ainda bem que falta, porque o Marcelo estava falando da questão do guidance, que ele está dizendo que que eu quero resultado a cada trimestre. O mercado imobiliário não é assim, não funciona a cada trimestre, quanto mais a cada mês, para gerar um dividendo mensal. Então, o que falta o investidor entender do valor que tem no residencial para venda e que ele não vai ter esse dividendo mensal? Assim. O que você vem sentindo e acompanhando da evolução dos investidores nesse tempo? Perfeito. Uma ótima pergunta. Acho que tem algumas frentes para a gente trabalhar aí. Primeiro, eu acho que a vantagem de você estar exposto no mercado residencial. É o que a gente estava falando, né? Historicamente, é um mercado que é muito intrínseco na economia real. Tem uma demanda resiliente, que a gente até vê e viu por ciclos passados, né? Apesar de dificuldades, crises, a própria pandemia, a gente viu a liquidez que esse mercado tem. Proteção contra a inflação, né? Um downside protection que você cria automaticamente ali ao investir nessa categoria de ativo. E aí, falando um pouquinho da conscientização, né, para o investidor, acho que o que é importante o investidor entender, Arthur, que é uma classe de ativo diferente. Né? São fundos imobiliários, mas eles são fundos imobiliários, na sua maioria, os dedicados a desenvolvimento residencial, que é uma classe de ativo com uma estrutura sofisticada de investimento, exatamente para você ter barreiras de segurança para o investidor. Né? Você está ali, como a gente comentou, praticamente um private equity, renda variável, você tem o risco de execução, de venda. Então, você tem uma série de estruturas, né? Quando você olha, você tem o fundo ali, mas você tem uma série de estrutura embaixo, né? As companhias investidas, holdings, que isso traz exatamente para a segurança do investidor, né? E aí, o que é importante comentar? Quando você fala de um fundo de desenvolvimento, ele é um fundo que mira ganho de capital. Ele é um fundo que mira tiro. Ganhar dinheiro com a venda. Você ganha dinheiro com a venda. Você tá empreendendo. Né? Você está empreendendo no sentido de que você acredita naquele portfólio, ele vai ser bem executado, vai entregar ali o retorno, extrair o máximo daquele projeto, o potencial que ele tem, e você vai oferir o resultado lá no final da vida do projeto, né? E consequentemente no final da vida do portfólio do fundo. Né? Então ele é um ativo que mira ganho de capital, mira tiro. Né? Diferentemente disso que você colocou, né? Tem ativos, fundos imobiliários que são fundos de renda, que é para olhar yield mesmo. Né? Aqui é uma categoria diferente. Então, quando você me pergunta o que é o principal, eu acho que é ter essa ciência de que é um fundo, de fato, obviamente com todos os riscos mitigados, mas é um fundo de praticamente um empreendedorismo na construção, incorporação civil né, no Brasil. É para levar até o final. É para levar até o final. Esse é o conceito. É o buy and hold. E falando em final, é importante que o fundo tenha prazo determinado? É importante que o fundo acabe também? Acho que assim, no dia a dia, por que é importante? Porque isso cria uma previsibilidade. A gente sabe que tem um ciclo longo, né? Tem uma série de surpresas que podem acontecer no meio do caminho. Mas o projeto ele é finito. Né? Se eu tenho um fundo com uma tese de investimento em projetos finitos, né? Obviamente que se eu não quero reciclar portfólio, ele é um fundo com um mandato único, obviamente que o fundo também tem que ser finito, né? Ele tem que obedecer o portfólio, salva as exceções, surpresas que podem acontecer no meio do caminho, mas ele é um fundo que ele também tem que respeitar o portfólio que foi criado. Né? Então, por isso que eu acho que você executou, criou o portfólio, passou o período de investimento, entra no período de maturação do portfólio.
Você tem que ter um desafio e uma missão clara de finalizar esse portfólio, entregar esse retorno e o ganho de capital lá na frente para o investidor. Eu ia até complementar, tentando ser um pouco didático, ilustrativamente falando. Por exemplo, quando você vai e compra um apartamento na planta, você vai você aguarda, né, a tal das chaves, exatamente. Se você for como investidor, você vai, bom, quando estiver pronto, eu posso vendê-lo, etc. Esse fundo, analogamente, é comprar e esperar a devolução, que vem com o encerramento do ciclo. Então, de fato, é um fundo que, pela sua característica do fluxo de caixa dos empreendimentos e como eles se encerram, o investidor deveria segurar, né, a cota e esperar a finalização como se ele estivesse recebendo a chave de um apartamento que ele comprou na planta. Agora eu potencializo o meu ganho porque eu estou com o apartamento pronto, recebi a chave, vou pôr para vender. Mais ou menos, faria a mesma analogia. E principalmente lembrando que se ele tivesse comprado na planta, ele não teria nenhuma renda enquanto não vendesse Muito bem colocado. O imóvel não tivesse renda, pronto. Ele não monetiza nada. Ele não monetiza, ele não recebe nada. Ele, na verdade, coloca, né? Coloca, exatamente. Ele vai colocando até... Não, é verdade. E acho que só complementando, acho que quando você olha exatamente a curva financeira, o fluxo de caixa agregado do portfólio, ele obedece exatamente o mesmo padrão do fluxo de incorporação, a curva J. Né? Então você vai oferir lá na frente o ganho de capital exatamente porque, via de regra, o cliente ele compra na tabela tradicional brasileira. Paga 30 durante obras e 70 vem no repasse lá na frente. Então o ganho realmente está ali no final da vida do ciclo. Acho que basicamente isso. E o fundo, ao invés, por exemplo, né, se ele não tivesse prazo de vencimento e aí terminou um ciclo de projetos, você distribui o lucro, fica com o principal e fala agora com esse dinheiro a gente vai para novos projetos. Funcionaria também? Porque eu vejo, na maioria dos casos, seguir a ideia do fundo com prazo determinado mesmo. Então eu tenho a sensação de que o próprio gestor prefere assim, né? Funcionaria. Eu acho que tem total capacidade, oportunidade e potencial para você fazer esse giro de ativo. Né? Hoje, os ciclos que a gente tem dos nossos fundos são de 72 meses. Né? São 6 anos, 2 de investimento com 4 de desinvestimento. E aí, o que é importante já comentar esses 4 anos de desinvestimento não quer dizer que você já começa a amortizar, começa a pagar dividendo no 25º mês. Né? Ele é simplesmente um prazo que a gente determina principalmente pela janela inicial do prazo de investimento. Então, a gestão ela tem ali os prazos de 24 meses, de 2 anos, para fazer a alocação do portfólio, né? Para você subscrever capital nos ativos-alvo. Né? E aí, com isso, você entra nos últimos 4 anos, chamado período de desinvestimento, mas é onde ocorre a maturação todo o portfólio, enfim, tudo que a gente comentou de lançamento, campanha, obras e tudo mais. E lá na frente você vai ter o resultado. Mas é uma indústria que sim permite, eu acho que eventualmente tem até apelo para você fazer um ciclo mais longo, prazo indeterminado. Eu complementaria que acho que isso vem naturalmente pelo próprio desenvolvimento aí do mercado, na medida em que os fundos, principalmente de desenvolvimento, né, têm sido captados, desde que você tenha um portfólio, um pipeline definido. Então, você diz, estou captando 100 e listei aqui projetos elegíveis. 250 em projetos e estou captando 100. E desses 250 eu vou alocar. Você vai e coloca no portfólio. Eu acho que a maturidade do mercado vem exatamente quando o investidor poder enxergar exatamente. Que um gestor poderia perpetuar, assim como num fundo de renda, sabendo que os ciclos residenciais é uma indústria, que é um segmento que tem déficit, né, de moradia, que já existe uma indústria de crédito imobiliário que, né, ajuda a sustentar a demanda, que você tem eventualmente um efeito dominó que, na medida do affordability, como a gente diz, na medida que a família consegue suportar, vamos dizer, um crédito imobiliário, ela tem um efeito dominó que ela está num de 2 dormitórios, ela vai para o de 3, ela vende de 3, vai para o de 4 e por aí. Então, existe um potencial, né, uma potencial demanda dada e que um fundo que se perpetuasse
eventualmente não teria problema de pipeline. Uhum. O que você precisa achar é um investidor que, na experiência prévia, diz, putz, entendo que esse gestor consegue, já entregou, já tem muita... Sim. Eu toparia, eventualmente, fazer um fundo de prazo, né, ou aberto, perpétuo, exatamente para dar a opcionalidade do capital ser reinvestido, Sim. porque ele gosta da tese da TIR. Então, você devolveu o rendimento, pegou o capital e fomos de novo para um outro ciclo. Isso. Como o Marcos falou, é 7 anos. Então, se vamos fazer outro ciclo, é mais 7. Uhum. Então, se fecharmos 2 ciclos, nós estamos falando de 14 anos de um capital. Aí você tem que estar num perfil de investidor Acho que a gente tem que ter uma maturidade de investidor de longo prazo que talvez ainda não tenhamos. Exatamente. Então, o prazo final do fundo é importante até para dar conforto para o investidor. Quer dizer, vai terminar o ciclo e você vai receber o seu dinheiro e, eventualmente, o lucro de volta. Né? Hoje é assim. E já aconteceu de acabar o prazo e não acabar os projetos? De vez em quando dá um calor desse no gestor também? Já aconteceu. E aí, chama a Assembleia e prorroga o prazo do fundo? A Assembleia é soberana. Né? A gente apresenta ali, é o que a gente comentou, o desenvolvimento residencial, enfim, mercado de incorporação, você pode passar por inúmeras surpresas. Né? E você tem veículos, como nós temos veículos com prazos determinados, muitas vezes, às vezes acaba passando, seja por não vendi, né? E também não quero queimar estoque, não quero queimar margem, deixar dinheiro na mesa. A situação mais tranquila de todas. O problema é não terminei a obra ainda. O problema é não terminei a obra, tive abandono de obra de um terceiro, enfim, tem de tudo. Né? Tem, como são sociedades, são estruturas, né? São CNPJs ali dentro da estrutura do fundo que tem esses projetos. Muitas vezes você pode ter alguma coisa judicializada, algum contencioso para resolver, que muitas vezes não permite o encerramento do fundo. Né? E obviamente que tudo isso é deliberado em assembleia, é apresentado, plano de ação. O que é o horizonte? Né? Não adianta você falar, tem um problema. Tá, mas como é que você resolve esse problema? Então, tem o plano de ação ali que você está traçando e qual que é a previsibilidade de encerramento do fundo. Basicamente é isso. A gente já tem dentro da casa fundo que a gente passa por isso, mas tem exatamente isso, né? Você tem a deliberação em assembleia, a postergação do prazo do fundo, plano de ação, como tem sido feito e a recorrência de acompanhamento. Eu complementaria de novo aqui, sempre com algumas analogias aqui. A engenharia financeira não acompanha necessariamente a engenharia física. Imóvel é um bicho dinâmico, tem variáveis endógenas, podem ser até controláveis, tem variáveis exógenas que afetam completamente. Pode afetar muito o ciclo por causa da venda, da demanda, inflação de custo, estouro de custo, postergação de habites, alguma questão ambiental que possa surgir. Então, como o Marcos tinha colocado, este é um produto, quer dizer, ele é muito interessante do ponto de vista de alocação, de portfólio, etc. Mas ele é um produto dito complexo, por conta das variáveis que afetam. E aí, a subscrição do risco pré-investimento e a gestão ativa do monitoramento do projeto com uma governança estabelecida no nível do projeto com o incorporador é o que faz a gente mitigar essas variáveis. Mas não deixa de ter as Vamos lembrar, olha, devia ser lá por 2011, 2012, eu era agente autônomo, trabalhava na corretora Indusval. E os meus, eu já gostava de fundo imobiliário, já tinha uma carteira de clientes, e muitas vezes a gente organizou pequenas reuniões, quase que um roadshow lá. E inclusive um dos residenciais da RB, que estava em período de captação. Aquele dia eu fiquei muito impressionado, e é isso que eu vou pedir para você explicar, com como qual é a governança para falar, olha, desses 100 milhões do fundo, a gente vai entrar em sociedade nesse projeto aqui. Por quê? Tem todos esses riscos que você está aqui com toda a transparência colocando, mas quantas vezes e quanta gente ainda hoje se aventura nesse risco sozinho ou com um grupo de amigos, não é? Tá indo bem, lá, o fulano conseguiu construir, vendeu, tal, vamos comprar um terreno aqui, vamos subir um predinho de 3 andares na cidade interior que a gente vai conseguir vender. E
Eu não tenho a menor dúvida que, dentre as teses do imobiliário, eu sou fãzaço de fundo imobiliário, mas para quem quer investir no desenvolvimento de imóveis, fazer isso via fundo imobiliário é ainda melhor do que para renda. Eu vou repetir isso. É ainda melhor do que para renda. Então, eu vou lá e compro cotas de um fundo de desenvolvimento da RB Capital. Você fala, eu tenho um pipeline, eu tenho vários projetos aqui. Qual é o processo para um projeto chegar na última linha e falar, tá aqui, está começando a receber dinheiro. E quando que o empreendedor recebe esse dinheiro? A integralização, né? No final do dia. Vamos lá. Eu acho que a gente tem um processo longo de análise, né? Tem um processo ali, começam conversas, a gente sempre está vendo o projeto, mas quando você está no período de subscrição de ativos, a gente começa a analisar projetos e aí fechando a conta, em paralelo, rodamos crédito, roda um procedimento chamado background check também, parte de compliance. Né? Então tem uma série de esteiras que a gente vai fazendo internamente na gestora, mas em paralelo a gente também tem os critérios de elegibilidade que a gente chama, que são critérios de diversificação e mitigação de risco que são previstos em regulamento. Né? E eles estão muito ali alinhados com seja mandato, né, região geográfica que você pode investir, onde você está mandatado para investir, exposição por incorporador, exposição por projeto, isso em cima de patrimônio líquido, né? Então, exposição por incorporador, quantos incorporadores eu posso ter até 50% do PL, quantos projetos podem representar ali, quanto que o projeto pode representar do meu patrimônio líquido. Então, tem uma série de critérios de elegibilidade que são previstos já em regulamento, mas ao mesmo tempo a gente também tem na nossa cabeça de gestão, a diversificação como principal mitigador. A gente está exposto no tijolo, a gente está exposto, né, por exemplo, fundos hoje em São Paulo. Né? Como é que eu mitigo isso? Eu mitigo através de bons incorporadores, mitigo através de boas praças, boas localizações, bons produtos e diversificação de tipologias também. Né? Dentro de um mesmo mercado residencial, eu posso ter unidades, públicos que nunca se viram, que não frequentam o mesmo ambiente, né? Que São Paulo é muito espalhado. Sim. Então você consegue ter um produto direcionado para essa classe de ativo, mas com públicos totalmente distintos. Né? Você tem produtos estúdios, você tem até lojas, né? As fachadas ativas hoje na cidade de São Paulo. Então você tem estúdios, fachadas ativas, apartamentos de 1, 2, 3, 4 dormitórios, né? Suítes. Enfim, então você tem um universo ali de meios de diversificar os ativos que você investe pelo qualitativo mesmo que a indústria te permite. Ou seja, então, ao invés de eu me juntar com meia dúzia de amigos e parentes, colocar em risco o meu dinheiro e a amizade, tudo isso em um único projeto, eu vou participar de vários projetos com várias parcerias de incorporadoras e destinados a vários públicos diferentes em vários endereços diferentes. Exatamente. Acho que a principal mensagem é você ter a capacidade de conseguir investir. Não pode ser o tanto quanto você investiria sozinho, empreendendo, muito mais arriscado, mas tirando a parte monetária, eu acho que você tem a capacidade de investir em diferentes ativos que que passaram por um processo de diligência, né, que passaram por um processo e um filtro de elegibilidade dentro de regulamento. Então, é um processo que foi muito bem analisado, processado, enfim, passa por um movimento e um acompanhamento ali de monitoramento recorrente, não só o incorporador como o projeto. Então, isso faz com que o investidor ele consiga ter um pedacinho de tijolo residencial em vários lugares, por exemplo, na cidade de São Paulo. E esse filtro não é feito só por você, Marcos, né? Uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem uma equipe dedicada a essa estratégia hoje dentro da Asset. Aí eu estou falando de mais ou menos, são 5 pessoas diretas, e aí quando você começa a expandir aí indiretamente, você tem aí mais de 15 pessoas. E você tem empresas e profissionais de apoio que estão indiretamente ligados, mas que fazem parte do cotidiano, né? Querendo ou não, para você fiscalizar o projeto de uma forma, realmente passar um raio-x no projeto, você precisa ver a parte financeira, a parte fiscal, contábil, a parte de estrutura, de engenharia, a parte de marketing. Então, tudo isso requer que você tenha envolvimento de pessoas profissionais dedicados a isso. Então, tem equipe de engenharia, de gerenciamento de projetos que está no canteiro ali, semana sim, semana não.
tem equipe fiscal que supervisiona a parte de contabilização, apuração de resultado das sociedades investidas. Tem a parte financeira também, que aí começa a parte de gestão de carteira, de caixa mesmo dos ativos. E o dinheiro do fundo ele vai chegando pingado lá para o empreendedor à medida que ele vai alcançando cada parte do projeto, né? Exatamente. O que é importante? Tem algumas modalidades, né? Via de regra, quando você faz, por exemplo, um investimento via permuta, quando você compra o terreno, troca por um pedaço do VGV. Né? Geralmente o pagamento é à vista, ou então poucas parcelas. Certo. Os ativos eles passam pelo mesmo processo de aprovação, né? Eles passam pelo mesmo processo, o mesmo crivo ali para você ter o investimento e a liquidação financeira daquele investimento. Então, passado todo esse processo de diligência, acompanhamento e tudo mais, assinatura de contrato, tudo mais com a parte com o incorporador, aí você tem a liquidação financeira. Como que isso ocorre? Geralmente na permuta é isso, você tem ali o repasse uma vez ou então em poucas parcelas para o vendedor do terreno. Quando o projeto é de equity, ou seja, quando a gente está co-incorporando, eu estou comprando cotas da sociedade incorporadora, o projeto ele vai demandando recursos à medida do necessário. Ninguém quer expor dinheiro à toa na largada, né? Então a gente calcula ali, precifica mais ou menos a exposição que esse projeto vai ter ao longo do tempo, subscreve esse capital do fundo para esse projeto, faz investimento em outros ativos que são previstos no regulamento, e com isso o projeto ele vai demandando recurso, né? Obviamente que, né, quando você pega uma curva, um fluxo de caixa acumulado de uma incorporação, geralmente você tem um desembolso grande em terreno, e aí tem uma estabilidade, você vai incorrendo em despesas até o projeto não ter receita, e em um determinado momento o projeto lança, começa a ter receita, e aí a curva vai se invertendo lá no final, né? Então, até chegar esse momento, os empreendedores, ou seja, os participantes do projeto, seja o incorporador, nós ali junto com o incorporador, a gente vai integralizando recursos à medida do necessário. Basicamente, esse é o comportamento de fluxo de caixa. Essa curva J que você está falando, acho que dá para a gente enxergar bem, e eu queria, inclusive, mostrar aqui, me falar um fundo que esteja mais próximo do final, assim, que boa parte dos empreendimentos já estão sendo entregues e vendidos. Vamos lá. Eu acho que o RSPD, que é um fundo... RSPD, A gente tem um outro fundo da casa, mas ele não é público, então ele que já está mais no final, mas o Residencial 3, eu acho que ele é um bom exemplo. Ele tá assim, ele começou em 19, né? Tem aí em teoria até ano que vem. Então, mas é um fundo que ainda tem ano que vem não, desculpa. Tem mais 2 anos pela frente. Então é um fundo que está aí no processo, todos os ativos investidos, lançados. Já começou a distribuir alguns dividendos e ainda tem muita coisa que está em Já começou a distribuir, mas tem muita coisa ainda que, né, que é a curva J mesmo. Então, Henrique, você consegue pôr minha tela aí? Olha que legal, eu entrei na página do fundo, do RSPD 11, e venho aqui para dividendos, né? Eu vou solicitar todo o período. Perfeito. Olha que interessante. Quanto tempo sem distribuir nenhum dividendo? Teve algum problema no fundo, Marcos? Não, é isso aí mesmo. Nenhum problema, né? Os imóveis estão em construção, né? Passou por todo aquele período de definir quais são os projetos não começam todos ao mesmo tempo, né? E aí, de repente, começa a pingar um dividendo aqui. É isso aí. Então, ou alguns projetos que já estão ficando prontos e começaram a ser vendidos. Vender na planta já te gera distribuição de dividendo ou não? O projeto tem que estar pronto. Quando que você reconhece que teve lucro naquele projeto, por exemplo? Vamos lá. Vou fatiar a pergunta aqui, Sim. Tá? Vamos lá. Primeiro, sobre esse fundo, né? Qual que é o momento que a gente está? Esse fundo ele tem um portfólio de 16 projetos investidos, todos lançados. E olha que curioso quando a gente fala de ciclo longo, né? Eu tenho um projeto que já lancei, já vendi tudo e estou desmontando a operação. E eu tenho um projeto que estou desmobilizando stand ainda. Olha, né? Que legal. Dentro desse fundo? Dentro desse fundo. Então você tem projetos que começaram antes, né? Esse fundo ele foi um fundo que começou em abril de 19, com 2 ativos específicos, fez um follow-on em 20, e aí sim ele teve capacidade para subscrever aí em 14 projetos. Então esse é um fundo que começou a pagar dividendos agora, exatamente pelo desmonte dessa operação, então ficou mais recorrente, começa a aumentar, mas ainda tem bastante coisa, né, para ser entregue. E qual que era a sua, desculpa, qual que era o complemento? Está entrando o dividendo aqui, é sinal que você já reconheceu algum lucro para poder distribuir. Perfeito. Então você foi lá, montou um stand e vendeu. Às vezes não tem nem um buraco pronto ainda, já vendeu o prédio inteiro. Perfeito. Já é lucro para distribuir? Não. Aliás, é uma excelente pergunta essa. Por quê? Dentro dessa estrutura onde, né, ocorrem os investimentos, as chamadas sociedades de propósito específico,
elas têm que seguir uma contabilização, né, uma regra contábil, na verdade, de apuração de resultado. O que isso significa? Até para a segurança do comprador, né, do adquirente da unidade, você tem um método de precificação de resultado chamado POC, que é o Percentage of Completion, né, que nada mais é do que um percentual de finalização da obra. Certo. O que isso quer dizer na prática? Apesar de eu ter vendido 100%, imagina que eu vendi 100% das unidades e recebi 100% cash. Né? O incorporador tem aquele dinheiro, ele não pode distribuir esse recurso. Ele só pode reconhecer esse resultado à medida que a obra avance. O resultado, né? A curva física evolua. Então, e como é que ele faz isso? Ele vai reconhecendo esse resultado a partir do reconhecimento do custo. Então, quanto mais o custo anda, mais ele reconhece resultado, mais ele consegue apurar resultado. Então, na prática quanto mais você executa de obra, mais você consegue apurar do resultado que muitas vezes você já oferiu, já está no caixa, mas eu não tenho resultado para distribuir. Então, não tem um momento ou uma data certa que isso ele vai virando aos poucos. Ele vai virando aos poucos, à medida da execução. Pode até acontecer, então, de eu corretamente falando, contabilmente, reconhecer um resultado hoje, que no final do projeto vai acabar sendo menor. Mas aí tudo bem, acerta lá na frente, porque eu vou ter menos resultado. Exatamente, você vai balizando ali. Por isso que é importante ter a equipe de apoio contábil, porque ela vai fiscalizando exatamente isso. Né? Muitas vezes você tem essa parte contábil, financeira, dentro da estrutura da incorporadora. Mas a gente tem uma equipe que realmente fiscaliza isso, porque isso também vai para auditorias no fundo. Isso que eu ia falar, tudo isso é padronizado, tem regra contábil para isso, não vem na cabeça de ninguém. Mas voltando lá à distribuição de dividendo, pode pôr na tela de novo. Aí acontece o que eu acho que mais deixa o investidor leigo piradinho, que é essa barra que tem duas cores aqui, ó. O vermelhinho é o rendimento, o dividendo. Perfeito. E aí vem a amortização, que é o que aparece em cinza. Então, neste mês, o fundo distribuiu R$ 35,03. Não, R$ 43,62. No total, apareceu na conta da corretora do investidor, R$ 43,00. Só que 35,03 foi rendimento. Lucro isento de imposto de renda no bolso dele. Isso aí. Os outros R$ 8,59 não tem nada a ver com lucro, é amortização, é devolução do capital. E tem muita gente que olha isso e toma duas decisões absolutamente erradas. A primeira nossa, o fundo distribui R$ 43,62 de lucro. A segunda ele vai distribuir assim todos os próximos meses. Né? E aí que as birutices acontecem na precificação da cota. Né? Ainda mais num fundo de incorporação e desenvolvimento, onde a janela de a recorrência de amortização e dividendo se concentra no final, então o yield, né, ele tende a explodir ali no final e isso não pode ser tomado como referência. Porque eu estou devolvendo capital também. Né? Até ia complementar isso do que a gente estava falando. Então eu não tenho a capacidade muitas vezes de apurar resultado dentro da SPE, mas eu posso muito bem amortizar um pedaço ali para poder devolver. Lembrando que é um fundo de tiro. Estou devolvendo capital. Então se eu chego numa equação saudável, onde eu enxergo que eu não vou ter necessidade, eu vou devolver. Né? O nosso intuito nessa tese é devolver o dinheiro para o cotista. Né? Seja amortização, seja dividendo. Então assim que eu tiver capacidade de fazê-lo, a gente vai fazer. Acho que esse que é o principal aí. Então perceba, né? Você que está talvez tendo contato pela primeira vez, o fundo vai ficar anos sem distribuir um centavo de dividendo. Distribuiu o primeiro, ele pode ficar mais meses e anos sem até distribuir o segundo. Então isso é completamente instável, né? E a gente sabe que a precificação das cotas dos fundos imobiliários, ela respeita muito, até mais do que deveria, a questão do dividendo. Se ele distribui tanto, eu posso pagar tanto no preço da cota. E essa acho que é a dificuldade, né? As pessoas não conseguem precificar ali no meio do caminho. Teria alguma forma, por exemplo, quando você faz o IPO, você me fala, me dá R$100 aqui, que eu pretendo te devolver ao final de 8 anos, sei lá, tantos reais. Teria alguma forma de você tentar, por exemplo, colocar num relatório gerencial, no site, falar, se a gente está neste período do fundo, essa cota deveria estar valendo agora R$ 139,22. É possível isso? É possível e a gente faz. Nos nossos relatórios gerenciais, é um eterno debate. Isso quando a gente tem conversas com investidores, é a dificuldade que você tem de precificar se você não tem esse exercício que a gente acaba fazendo. Né? Obviamente que muita gente tem condições de fazer, mas a gente acaba fornecendo um exercício alternativo. Por quê?
Você tem a cota no secundário, né, que muitas vezes não precifica nem a estrutura do negócio, nem o que ele representa, nem o potencial que ele vai ter. Mas enfim, é secundário, a gente não tem gerência. Tem a cota patrimonial, que nesse caso, ela não vou chamar mal precificada, mas ela está precificando a parte contábil. Ela não precifica o potencial que esse ativo vai ter. Uhum. Ela, de novo, ela vai precificar o que você tem de resultado. Se eu não andei com o custo, não quer dizer que eu não vou ter resultado lá na frente, mas ela não tem capacidade de absorver esse potencial. Então, a cota patrimonial nada mais é do que a equivalência patrimonial da sociedade naquele momento. Né? Vai acumulando o que foi colocado ali, quer dizer, gastei tanto no terreno, agora tanto na obra, tanto não sei o que, isso vai virando a cota patrimonial. Vai entrando como investimento no balanço da companhia investida, e isso vai majorando, vai aumentando ali a cota, e à medida que você vai tendo resultado, isso também vai aparecendo na cota patrimonial. Né? Alternativamente a isso, o que a gente pensou quando a gente elaborou os relatórios, a gente reformulou aí uns 2 anos atrás, vamos fazer um exercício para que traga pelo menos um horizonte. Né? A gente coloca vários disclaimers. É um mercado que tem surpresas no meio do caminho. Sim. Cota pode andar, a projeção do exercício que a gente tem, pode andar de lado para baixo, para cima. Vai oscilar todo mês e basicamente ela tem que oscilar porque quer dizer que a gente está fazendo nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? Reprojetar fluxo de caixa de todos os ativos. Então, todo mês a gente senta com o incorporador, recebe as informações, reprocessa, analisa, vê o que precisa mudar. O projeto não está vendendo, precisa baixar o preço, vamos reformular a projeção de caixa desse projeto. Tudo isso vai indo em sentido à projeção de cota. Né? Essa cota que a gente coloca nos relatórios gerenciais nada mais é do que um exercício que no final do dia, né, o que eu já distribuí, se fosse um gráfico, né? Tem fundos que tem gráfico, tem fundo que tem uma DRE, mas basicamente se eu não distribuísse nada, o que sobra a cota? O que aquele, por exemplo, se a cota saiu a 100, o que esse 100 gerou de valor? Né? O que eu consegui agregar de valor em cima desses projetos, a receita imobiliária, o resultado imobiliário? Né? Então, basicamente, a gente traz esse exercício nos relatórios porque a gente acha exatamente importante que tenha uma previsibilidade, porque é difícil precificar. Você está falando aqui, eu já abri o relatório gerencial, vou procurar essa. Qual que você está aí? Justa do RSPD. Perfeito. Deixa eu ver. Pode pôr. Mas espera aí, você está compartilhando outra tela. A gente até reformulou. Pode a falar. gente fez um modelo legal do RBIR. RBIR. A gente fez uma remodelação importante no relatório, exatamente para que a gente trouxesse mais conteúdo, principalmente conceitual, do que é o mercado de incorporação. Legal. Né? O conceito, características, fluxo. E aí a gente tenta traduzir toda a vida do fundo. Então, eu vou ter que trocar a tela que eu estou compartilhando aqui, Henrique. Enquanto isso, fala quais são os fundos que estão disponíveis hoje, que estão sendo negociados. Quais os tickers? A gente tem o RBIR 11 e o RSPD ele não tem, é um fundo com passivo mais concentrado, né, com uma concentração maior ali de investidores. Ele tem, via de regra, historicamente, fundos de desenvolvimento você tem pouca negociação. Sim. Né? Você tem pouca liquidez. Por ser o buy and hold, né? Comprar e segurar. Né? Acho que chegou aí, Henrique. Acho que um fundo, acho que o RBIR ele se traduz aí nesse potencial, tá? Vamos ver. Olha lá, tá na tela. Isso a gente, relatório fresco, tá? A gente investiu bastante tempo, Marcelo se envolveu também diretamente aí na remodelação. 6 obras em andamento, 14 projetos lançados. Esse também é um fundo com 16 projetos, né? 14 lançados, a gente tem mais 2 para lançar ainda esse semestre. E exatamente é um fundo de incorporação puro sangue mesmo. Ele tem aí permutas, tem equity, todos aí na cidade de São Paulo. Basicamente o relatório a gente está passando aí, mas a gente tenta trazer um pouco do que é o mercado, o que aconteceu de relevante no mercado imobiliário residencial em São Paulo. Legal que a gente abriu isso. Olha lá o que você está falando, olha quantos projetos. Tá vendo? Isso aí. São 16 projetos. Com vários incorporadores, né? Você tem o link que remete diretamente para a página do projeto, né? Porque a gente tentava trazer muita informação do projeto, o relatório ficava pesado, a gente não sabia se isso tinha muita aderência com o público ou não. Aqui você clica no link, ele já te remete ao site do projeto, então você já consegue ver a planta, decorado, tour virtual, quem é o incorporador, características, endereço, mapa. Então acho que isso também foi legal. O relatório está bem didático também, sim, né? Bem didático. Exatamente por conta do público, né? Do investidor.
essa parte aqui que a gente estava falando, o valor patrimonial e marcação contábil? Essa parte é a patrimonial que vem do administrador do fundo. Então Certo. é aqui que você vê a equivalência patrimonial das sociedades investidas. Ok, que não necessariamente é o que deveria estar valendo a cota agora. Que não é o que a gente E aí você ajuda enxerga. com uma projeção disso. Eu enxergo com... A gente até colocou um gráfico onde a gente traz o que seria eventualmente o ganho potencial. De novo. Tudo projetado, nenhuma promessa de rendimento e claro que... variável, né? Está sujeito aos... E aí aqui basicamente a gente tem aí a cota, o que saiu a cota, custos, despesas, a receita imobiliária que a gente planeja oferir e projeta. E aí o que já foi pago, né? Acho que é a última coluna e a projeção da cota ainda, o que tem pela frente. Então você vê que o fundo, ele, apesar de estar 3 anos aí na rua, a parte financeira, ela não se iniciou praticamente, né? O fluxo financeiro com o cotista. Exatamente por ser uma indústria de longo prazo. E aí a gente vai trazendo várias informações, tem essa daí, tem também até a curva consolidada de um projeto de incorporação. Aqui, desculpa. Aí a gente traz também informações qualitativas, né, faz um breakdown do portfólio, como é que a gente está exposto em equity, em permuta, por VGV, nas tipologias, então estúdio, uma loja, um dormitório, 2, 3, curvas de venda, curvas de obra, e também aí tem a parte conceitual, educativa, que a gente colocou como anexo recorrente aí no documento. Importantíssimo. Tem acho que uma parte que mostra exatamente a curva, o fluxo padrão, fluxo de caixa padrão de um empreendimento residencial, que acho que... Já passei, será? Aí é o mapa, acho que está lá no anexo, pode passar. Está no anexo, pode descer. Aí características, né? Aqui. É isso. Olha, aí. que legal, cara. Isso. Eu não tinha visto antes da entrevista. Do projeto, né? as suas fases, aonde o caixa vem, aonde o caixa é devolvido, aonde o caixa é investido. Tá tudo aí. Sensacional. É a famosa curva J, né? E aí, basicamente, quando você plota vários ativos desses no mesmo fluxo, ele tende a ficar com a curva igual. Então, basicamente, quando você olha a curva de um fundo de desenvolvimento, ele tem essa curva parecida. Então, eu vou voltar naquela ideia de ajudar a saber o preço da cota. Era aquele gráfico, o 141,20? 141,20 é o que a gente enxerga hoje como potencial da cota, né? Ou seja, se eu comprar a 141,20, eu comprei no 0 a 0, eu tenho que comprar abaixo de 141,20 ou esse já é um preço indicativo para eu manter o que seria a TIR projetada no começo do fundo? Ele é o preço que projeta o que é o principal, mais o rendimento consolidado que esse portfólio vai trazer na curva. Estimado, né? É estimado. Isso vai mudar. Mês que vem eu já sei que vai nessa. Ou seja, vai trocando todo mês. Eu, investidor, quero entrar no meio do caminho e quero entrar para ter lucro. Então eu não deveria pagar 141,20, eu deveria pagar menos do que isso. Hoje é isso aí. Mas de jeito nenhum. E menos, né? Se eu comprar 141,20 e tudo sair exatamente como projetado, eu empato o dinheiro. Né? Então a projeção aqui, né, ajuda para dizer, olha, você tem que entrar abaixo desse valor. E quanto mais baixo, maior o resultado potencial. Quem entrou no primário entrou a 100. Sim. Quem está no secundário, depende do valor da cota no secundário. E aí é fácil, né, ver exatamente qual que é o potencial ganho. Né? Por isso que a gente acha que o secundário ele reflete erroneamente pelas próprias características do secundário da indústria, que tem pouca liquidez, ou, né, o trade é feito exatamente por não entender que num caso de um fundo desse não precisaria ser feito, né? Deveria ter sido segurado. É a questão de saber aonde investiu, né? Aonde pensar sempre no portfólio. Exatamente. Tem ótimos fundos para renda e você vai ter um monte deles para renda. Agora, um pedaço do seu portfólio, se você quer estar exposto a esse tipo de fundo, você vai colocar lá e esquece. Vai receber até a hora que amortizar o último centavo. E aí, aquilo que eu estava falando do dividendo isento, a pessoa que vai lá e se aventura, depois de tudo que ele der certo, ele vai pagar imposto de renda sobre o lucro. E aqui o lucro chega isento como se fosse dividendo. Perfeito. Né? Ou seja,
Já tem discussão de política na família. Vai ter discussão por causa de dinheiro, obra? Não, gente, vai para o fundo imobiliário. Né? O negócio vai ficar muito mais fácil. Bom, É outro benefício. Eu já roubei uns minutos aqui do Henrique. Eu queria encerrar só com mais uma pergunta para você, Marcelo. Você é um dos precursores dos alternativos, como você falou, da securitização. A gente falou aqui de residencial para venda, mas securitização, CRI, tal, isso tudo você pegou quando era bebê lá, né? E esse mercado cresceu de tal forma, e ainda tem muito para crescer. Você é um cara feliz com isso? Você olha para trás e fala, pô, sem dúvida, tá além do que você imaginava quando começou? Te deixa orgulhoso ter participado desse início? Eu não tenho dúvida disso. Para quem já ouviu a história de quando foi visitar um investidor para vender CRI, quando você veio vender chocolate, no começo da década, né, de 2000, que é o crunch de hoje, e ver exatamente, né, o desenvolvimento que esse mercado teve, apesar dos percalços, né, que o Brasil passou, seja por questões internas, seja por conta de cenários externos, político, econômico, institucional, né, qualquer que seja, eu não tenho dúvida que a gente, né, avançou e aproveitou que o arcabouço, quando você tem um arcabouço regulatório apropriado, conjugado com um cenário macro, que permita com que o setor privado, né, tem um termo que é o tal do crowding in, né? Quando o governo não rouba a poupança através dos juros, por uma questão fiscal, etc., as pessoas procuram alternativa. Isso. E quando a gente viu o Brasil estabilizado, uma política macroeconômica ao longo desses últimos 20 e poucos anos, que conjugou esses fatores, a gente viu, de fato, as estilingadas desse desenvolvimento. Conjugado com o refinamento do arcabouço regulatório. Eu não tenho dúvida, né, que a CVM é também uma grande, um grande pilar que um deu ator para nós, importante nisso tudo. Eu né? não tenho dúvida que se não tem lá o agente, né, regulador enxergando a tendência e promovendo algo que possa estruturalmente mudar a arquitetura do sistema, e é o que a gente viu. O que eu sempre elogio a CVM é que ela está sempre entendendo a importância da modernização da regra. Perfeito. Né? As instruções que regulam o fundo imobiliário, o CRI e tal, elas já foram modernizadas várias vezes. Né? Tem muito mais a crescer se a gente comparar esse mercado aos indicadores dessa indústria nas economias desenvolvidas. Assim, o processo de desintermediação financeira no Brasil mal começou. Sim. Né? A gente tem uma característica histórica de uma concentração bancária por N motivos, mas o mercado de capitais, players como nós, e outros gestores, e outras plataformas, etc., tem um mundo a se explorar, não só de prover algo alternativo, mas ainda o que tem de sofisticação de produtos derivados. A gente ainda está no começo da securitização, no começo do que a indústria de fundos imobiliários, comparado aos REITs americanos, comparado aos MBS americanos, mesmo na Europa, a gente tem muita coisa que, dado, né, variáveis macro-regulatórias que permitam, a gente tem muita coisa ainda a desenvolver, muita alternativa para poder oferecer para investidores e para os tomadores na economia real. Então, eu acho que a história da RB, a história do mercado de capitais, nesse mundo se confundem, e eu fico muito feliz, né, e eu tenho certeza que meus sócios, com os quais, né, com os quais eu tenho construído essa curva, a gente não tem dúvida que é irreversível, ela não tem como voltar atrás. Exato. Ela veio e mostrou que ela, no crescimento, ela ajuda, ela é cíclica, provendo capital e alternativas de investimento,
e ela é anticíclica quando você tem os movimentos de downturn, onde o mercado de capitais ocupa um espaço dos bancos, podendo oferecer, se tiver produtos bem estruturados, eu não tenho dúvida que sempre vai ter capital e sempre para projetos bons vai ter investidor interessado. Sim. Bom, eu infelizmente tenho que terminar, já até roubamos, passou mais de 1 hora. Opa, Marcos, obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite, acho que foi ótimo o bate-papo, sempre bom falar vai do mercado. combinar mais vezes, a próxima a gente vai ficar 1 hora só para você explicar essa curva J que está no final desse relatório. Vamos lá, fico à disposição. Vai ser uma aula aqui de curva J. Marcelo, muito obrigado. Viu? Obrigado a você, Arthur. De novo, prazer. Muito bom. Contribuir. Ó, você não esqueça, hein? Chega de ser sócio do seu cunhado em empreendimento imobiliário. Agora você vai ser sócio de todas essas incorporadoras via fundo de investimento imobiliário. Um grande abraço, aproveite bem o seu feriado e eu te espero na próxima sexta.